Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um Arena, hoje especial, hein? E como você está, como vai sua família, como vai sua fé e a esperança? Deus tem feito coisas lindas, não é verdade? E vai fazer coisas maiores ainda na sua vida e na minha vida também. Um abraço para você que nos assiste em todo esse grande Brasil, no nosso país. Um abraço para você que nos assiste na Europa, nos Estados Unidos, na África, para você que nos assiste também na Ásia, para você que nos vê em outros lugares desse planeta, que Deus te abençoe muito. A você que ouve pela rádio, nosso grande abraço a vocês que ouvem pela rádio. Aos amigos das redes sociais, da internet, aquele abraço. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por acompanhar o Arena, por divulgar o Arena, por replicar as mensagens que aqui são apresentadas. Antes da gente anunciar o tema de hoje e dar sequência ao estudo da Bíblia, eu queria lembrar vocês que nós estamos numa nova temporada gravando uma série maravilhosa chamada Apocalipse, Revelações e Esperança. Esse aqui é o curso. Você pode fazer o curso conosco aqui pela TV Novo Tempo, você pode fazer na sua casa, pode fazer numa igreja adventista, pode fazer com uma pessoa na sua casa ou quem sabe até mesmo numa classe bíblica. Se você quer fazer pelo computador, quer baixar as lições, conhecer todos os detalhes, é só você entrar no site apocalipse.com. Aí você encontra todo o conteúdo desse material. Outra coisa, através das redes sociais do Arena, você também pode receber mensagens diárias e orientações da Palavra de Deus. No Facebook, você sabe, facebook.com/Arena do Futuro, Twitter, @Arena do Futuro, Instagram também, é só colocar a Arena do Futuro e você vai encontrar o nosso programa nas principais redes sociais. O objetivo é levar uma mensagem de paz e esperança para você e também para sua família e para que você tenha o material na mão para enviar para os seus contatos, para os seus seguidores. Está bem? Ok, agora já estamos aqui preparados para o tema de hoje. O tema de hoje é um tema poderoso e um tema cheio de detalhes. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para começar o tema de hoje. A palavra de Deus é maravilhosa e cada vez que eu a leio, cada vez que eu medito, cada vez que eu prego a palavra de Deus, isso enche meu coração de alegria, de segurança, de certeza e de esperança também. Tenho certeza que com você é a mesma coisa. Você sabe que nós estamos vivendo uma era digital, uma era onde a comunicação fez com que o mundo encolhesse. É o que a gente chama de globalização também. Hoje, por causa da internet, das redes sociais, as pessoas têm uma comunicação ainda mais rápida e veloz. Uma notícia que sai aqui no Brasil, em segundos já está no mundo inteiro. E isso praticamente acabou com a privacidade das pessoas e também acabamos esquecendo ou deixando de lado coisas interessantes e até românticas do passado, como uma carta escrita à mão, ou não é? Como a entrega, por exemplo, de um buquê de flores, algo assim, né? Hoje você manda flor eletronicamente, ou não é? Você manda eletronicamente. Ou então você manda uma mensagem eletronicamente. Às vezes a pessoa está assim, o filho está no quarto, a mãe está na sala, o esposo está na cozinha ou em outros lugares qualquer da casa e estão se falando por redes sociais. Ou seja, a comunicação verbal, audível, presencial, infelizmente, não é mais uma realidade na vida de muitas pessoas. E diante desse quadro, venho aqui para falar de um tema sobre Apocalipse, as 7 igrejas. Mas quando você fala em 7 igrejas, tem que lembrar que para cada igreja, Deus enviou uma carta. E aí que está o detalhe que eu falei da parte eletrônica. Deus não mandou um e-mail, não mandou uma mensagem numa rede social qualquer. Deus pediu que as cartas fossem escritas. O que eu vou mostrar para você agora são cartas que foram escritas para a igreja. Cartas, voltando ao sistema antigo, carta. E isso é interessantíssimo. Bem, a verdade é o seguinte, quando você fala em 7 igrejas do Apocalipse, não são 7 denominações cristãs. E também não são 7 religiões mundiais. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 fases, 7 períodos
da igreja cristã, do cristianismo, entendeu? Para que não haja nenhuma dúvida, quando falamos em 7 igrejas, repito, estamos falando da religião cristã, estamos falando do cristianismo, estamos falando de 7 fases do cristianismo. E por isso, nós hoje dedicamos um programa inteiro para falar desse assunto que é tão relevante, tão importante. Se você lembra bem, se você não lembra, vamos fazê-lo juntos. Aqui, o Apocalipse, logo no primeiro capítulo e também no segundo, já começa falando sobre isso. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Diz assim, perdão, vamos começar um pouquinho antes, verso 10, porque o 12 já é o ponto alto. Vamos começar do 10, que vai te dar a visão mais completa. O 10 fala assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11, a voz dizia, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Agora vem o nome das 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Agora o verso 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, ou de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Até aqui. Você observou então que João, ele teve as visões do Apocalipse na ilha de Patmos, e ele, nesse caso, ele ouviu uma voz, e ele se virou para ver quem falava com ele, e quando ele se virou para ver, ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um ser maravilhoso que era Jesus. Só que a voz dizia assim, João, o que você vai ver agora, o que vou te mostrar agora, você escreve num livro e manda para as 7 igrejas. E aí ele menciona então aqui os nomes das 7 igrejas. Eu queria lembrar você que essas 7 igrejas são também nomes de 7 lugares, 7 cidades da antiga Ásia, que agora faz parte da Turquia. Não faz muito tempo que eu estive na Turquia visitando essas 7 cidades. Eu fui a todas elas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Tiatira, a Filadélfia e a Laodiceia. Fui em todas elas, gravando aquele DVD chamado A Última Esperança, que aliás está disponível para você no nosso canal do YouTube. Você entra no YouTube lá, coloca o meu nome, Pastor Luiz Gonçalves, e aparece todos os nossos materiais, inclusive esse que gravamos na Turquia e também na Terra Santa. Agora, quando a Bíblia menciona essas 7 igrejas e usa os nomes de 7 cidades, que hoje fazem parte da Turquia, que no passado era da Ásia, a Bíblia está usando algo que existia, pegando alguns acontecimentos e algumas características de cada uma das 7 cidades, que poderiam ser aplicadas à sua igreja com o passar dos tempos e dos anos. E para cada fase do cristianismo, Jesus então usa características dessas 7 cidades que eu mencionei, e então ele faz uma aplicação dando-nos um recado muito claro. Se você vai para Apocalipse capítulo 2, por exemplo, do verso 1 até o verso 8, até o verso 7, é uma carta que Jesus envia a Éfeso. E Éfeso é a primeira fase do cristianismo, que vai do ano 31 até o ano 100. De 31 a 100. E por que de 31 a 100? Porque no ano 31 foi o ano que Jesus morreu na cruz. E o ano 100 foi o ano aproximado em que morreu o último dos 12 discípulos. Portanto, a primeira fase da igreja cristã chama Éfeso, e Éfeso representa este período, o primeiro período depois da crucificação de Cristo. E o cristianismo, ele é considerado, ele é contado a partir do sacrifício de Jesus. Então, Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja que os apóstolos dirigiam, frequentavam e viveram aquele momento. Repito, de 31 a 100, Éfeso, a primeira fase do cristianismo. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 2, versos de 8 até o verso 11, é a carta à igreja em Esmirna. Esmirna é o segundo período do cristianismo. É o período em que a igreja cristã começou a passar por uma pressão quando o inimigo tentava contaminar a pureza da igreja. E essa segunda fase começou no ano 100 e terminou no ano 323. Tudo isso depois de Cristo, obviamente. Então essa segunda carta, ela chama a atenção da igreja, parabeniza a igreja, ajuda e diz para a igreja que estava no caminho certo, mas que deveria tomar cuidado porque o diabo estava tentando contaminar a doutrina da igreja e estava tentando jogar por terra as verdades bíblicas. E a igreja, então, em Esmirna, ela se mantém firme mesmo diante das perseguições e provações.
Quando você vai, por exemplo, para a terceira fase da igreja cristã, você percebe algo muito interessante. Só que esse muito interessante da terceira fase começou na segunda. Porque na segunda fase, que eu acabei de falar, que é Esmirna, do ano 100 ao ano 323, nesse período está o ano 321. E o ano 321 foi o ano em que Constantino o Grande fez o decreto dominical, mudando o sábado para o domingo. Isso foi na segunda fase da igreja cristã, no período de Esmirna. Só que isso reverberou na terceira fase. Ou seja, esse decreto de Constantino, ele fez mais estrago e ele efetivamente passou a existir de fato na terceira fase, que é chamada de Pérgamo. Pérgamo é talvez a fase mais terrível e crítica do cristianismo. É a fase que vai do ano 323 até o ano 538. Esse período aqui, de Pérgamo, é um período em que o diabo conseguiu contaminar o que ele não havia conseguido na primeira nem na segunda fase. O diabo conseguiu colocar dentro do cristianismo ideias erradas, filosofias estranhas, começou a colocar pessoas não convertidas, líderes que eram falsos. Ou seja, em Pérgamo, nós encontramos uma igreja onde estava vivendo verdadeiramente uma contaminação e uma mistura entre a luz e as trevas. Pérgamo é o período em que nasceu um grande movimento religioso que a gente conhece como Igreja Romana, católica romana. Ela nasce na terceira fase aqui do cristianismo, em Pérgamo, por volta do ano 380 a 381, com Constantino e também com Teodócio, o bispo Teodócio, ou o sacerdote Teodócio. Essas pessoas foram as fundadoras da Igreja Católica Romana. E isso surge, então, na terceira fase do cristianismo, chamada fase de Pérgamo, que vai, então, repito, do ano 323 até o ano 538. Essa fase, portanto, foi uma fase muito dura e muito difícil. Em seguida, vem a quarta fase. A quarta fase é chamada de Tiatira. E para cada fase tem uma carta. Eu estou em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Cada carta aparece aqui. E o detalhe é o seguinte, essa quarta fase do cristianismo, chamada Tiatira, é a fase conhecida como fase das trevas espirituais. Período de uma apostasia, de uma perseguição, período em que a igreja cristã sofreu barbaridades por parte do Império Romano. Entendeu? O Império Romano, nessa ocasião, já tinha uma igreja. Era o Império Romano e a Igreja Romana. E aqui começaram, fizeram, pressionaram, perseguiram os cristãos. Mataram cristãos, queimaram Bíblias, pisaram na verdade, eles aprontaram todas, jogaram conceitos fora, jogaram teologia fora, jogaram os princípios de Deus fora, e eles misturaram verdade com mentira, eles misturaram aqui a luz com as trevas, e Tiatira representa o período conhecido como Idade Média. A Idade Média, que vai do ano 538 a 1798, esse período é tão grande que é um período de 1260 anos. Literais. Foi algo extraordinário. Portanto, esse período aqui, Satanás, ele teve um certo êxito, porque ele conseguiu misturar a verdade com a mentira, a luz com as trevas, e trouxe realmente um problema, na verdade. Uma situação que até hoje a gente vive. Até hoje tem milhares e milhões de pessoas enganadas do ponto de vista bíblico, teológico, doutrinário, justamente pelo que aconteceu em Tiatira, no período da Idade Média. Só que esse período que foi tão terrível, que foi de assassinato, de queimar Bíblias e tal, foi tão terrível, só que no meio desse período Deus fez uma intervenção. E a intervenção foi feita no ano de 1517. Essa intervenção ocorreu precisamente no dia 31 de outubro de 1517, quando Deus levanta um homem lá de dentro da Igreja Romana, chamado Martinho Lutero. Quando Deus levanta Lutero, Deus o levanta justamente para fazer uma reforma, para fazer uma mudança, para resgatar o que foi jogado por terra, para restaurar o que estava sendo pisado e rejeitado. E Lutero foi o instrumento que Deus usou, e não somente Lutero, Deus usou outras pessoas em todo o mundo, em momentos assim, em lugares diferentes, justamente para cumprir a missão da restauração da verdade. Entendeu? No ano de 1798, quando termina esse período de Tiatira, acontece então a prisão do Papa Pio VI, sob a ordem de Napoleão Bonaparte da França. E então aqui termina, em 1798, termina esse período de Tiatira,
que foi o período, então, Idade Média, trevas espirituais, perseguição, morte, pisando na verdade, a supremacia papal aqui foi total, aqui a coisa virou de cabeça para baixo. Mas em seguida, após iniciar a reforma com Martinho Lutero em 1517, Deus começa um processo de reforma e também de reavivamento. E aí vem então a quinta fase da igreja cristã, chamada de Sardes. Sardes e a sexta carta, que é Filadélfia, essas duas cartas, ou seja, a quinta fase e a sexta fase, representam na sequência reforma e reavivamento. Sardes é o período que vai de 1798 a 1833. E Filadélfia vai de 1833 a 1844. Essas duas fases estão mais ou menos juntas, porque é o período em que Deus levanta pessoas no mundo inteiro para começar um processo de restauração da verdade. É o período em que Deus levanta outros homens e mulheres pregadores para começar um reavivamento e para começar a fazer grandes pregações, grandes estudos bíblicos, grandes descobertas, grandes revelações. E aquele livrinho que aparece fechado lá em Daniel 12, aqui ele é aberto. Na fase de Filadélfia, o livrinho é aberto. Que livrinho é esse? É o entendimento das profecias bíblicas. É a compreensão de Daniel 8, Daniel 9, é a compreensão das profecias apocalípticas. Por isso que em Daniel 12 o livrinho aparece fechado e quando chegamos no final ele aparece aberto, lá em Apocalipse 10. Isso se cumpre aqui, na quinta e na sexta fase da igreja cristã. E na sexta fase é quando Deus levanta Guilherme Miller, Deus levanta outros pregadores, sobretudo Miller, que estava nos Estados Unidos. Deus levanta esses homens e eles começam então a estudar a Bíblia, a compreender profecia, a pregar as verdades, a chamar as pessoas. Houve um arrevamento, houve um impacto, houve algo assim extraordinário na América do Norte, na América do Sul, na América Central, no mundo inteiro, e as pessoas querendo saber da Bíblia com fome e sede da palavra de Deus. Isso tudo ocorreu na sexta fase, chamada Filadélfia. E as pessoas começaram então a crer que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo. E foi aí que eles resolveram marcar uma data para a volta de Jesus. E marcaram para o dia 22 de outubro de 1844. E você e eu sabemos, foi o grande dia do desapontamento. Porque Jesus não voltou em 1844, claro, não era para voltar mesmo, porque a Bíblia diz que o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Só que eles marcaram essa data com base numa interpretação equivocada de Daniel capítulo 8, versículo 14. Mas as pessoas eram sinceras, porém se equivocaram com a interpretação de um detalhe da profecia. E quando chegou o ano de 1844, Jesus não veio, houve uma grande decepção no mundo inteiro. E muitos abandonaram a fé e foram criando outros movimentos religiosos. Mas um grupo que permaneceu firme na fé, estudando as profecias, tentando compreender melhor as coisas que não estavam tão claras, esse grupo dá origem à sétima e última fase do cristianismo, chamada Laodiceia, cuja carta está em Apocalipse capítulo 3, versículos a partir do 14 até o final do capítulo 3, até o versículo 22. Então, Laodiceia é o sétimo período da igreja cristã. E foi justamente com esse desapontamento de 1844, quando as pessoas se debandaram, mas permaneceu um grupo fiel, estudando a Bíblia, estudando as profecias. Esse grupo foi abençoado por Deus, passou a entender melhor as profecias, entendeu o que aconteceu, entendeu Apocalipse 10, Apocalipse 14, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12, começaram a entender essas coisas que antes eles não entendiam, e esse pequeno grupo dá origem ao movimento que hoje é conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge exatamente a partir, ou logo depois, desse grande desapontamento de 1844. Igreja essa que eu faço parte, que eu sou pastor dessa igreja. Igreja essa que a TV e a Rede Novo Tempo faz parte. Tudo isso que você vê aqui justamente faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha igreja, a sua igreja, a igreja que prega as profecias bíblicas, especialmente do Apocalipse. Amém? A palavra de Deus continua nos mostrando detalhes. Quando você vai, por exemplo, para a primeira carta, que é Éfeso, e depois você vai para a última carta, que é Laodiceia, você descobre duas coisas muito interessantes.
A primeira carta começa no ano 31. A primeira fase do cristianismo no ano 31. A primeira etapa do cristianismo quando Cristo morre na cruz, ano 31. E quando chegamos em Laodiceia, a última fase, que começou em 1844, ela vai, sabe até quando? Ela vai até a volta de Jesus. Portanto, Laodiceia é a última fase. Ela começa em 1844 e vai até a volta de Jesus. Portanto, quando você fala nas 7 igrejas, você está falando dos 2 maiores acontecimentos da história, que é a primeira vinda de Jesus, quando ele nasce de Maria e morre na cruz, e a segunda vinda de Jesus nas nuvens dos céus, que nós estamos esperando. Então, as 7 igrejas estão dentro da primeira e da segunda vinda de Cristo. As 7 igrejas são 7 fases do cristianismo. Entendeu? Agora que você tem a visão geral, histórica das 7 igrejas, eu tenho que te mostrar 2 textos bíblicos. E para te mostrar esses 2 textos bíblicos, eu convido você para vir aqui comigo e sentar aqui no meu sofá, onde nós vamos bater um papo e mostrando para você pelo menos 2 textos bíblicos. Por favor, chega mais perto que nós vamos aqui mostrar para você. Pode chegar sem medo nenhum. Você que está na igreja, você que está em casa, você que está num pequeno grupo, numa classe bíblica, você que está sozinho ou acompanhado, você é muito bem-vindo a chegar mais perto. Apocalipse capítulo 2, fala assim, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Éfeso é o período da igreja cristã em que a verdade era mantida firme, em que eles não arredavam o pé dos princípios da palavra de Deus. Era uma igreja pura, fiel, é a igreja dos apóstolos, foi o período dos apóstolos, quando Deus derramou o Espírito Santo no Pentecostes. Aqui era uma igreja poderosa. Com o passar do tempo ela foi entrando numa situação de perseguição, o diabo foi tentando misturar, atrapalhar tudo. E chegamos à última fase da igreja cristã, que é Laodiceia. E Laodiceia tem um texto aqui interessante, Apocalipse 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto faz parte da última carta que Jesus mandou para a última fase da igreja cristã, Laodiceia, que é hoje, que é atual, que é agora. Qual é a situação hoje da igreja no mundo inteiro? É a situação de Laodiceia. Veja que Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Quando ele fala que ele bate, porque ele quer entrar. E se ele quer entrar, é porque ele está do lado de fora. E se ele está do lado de fora, alguma coisa está errada. Por isso hoje, Jesus quer convidar você, e eu faço isso em nome dele. Queremos convidar você para que você abra o coração, para que deixe Jesus entrar na sua vida, para que você ouça a voz dele, o chamado dele, o convite dele. Jesus quer que você faça parte da igreja verdadeira, quer que você faça parte do povo dele. Ele vai voltar para buscar você, para buscar sua família, cada um de nós. É por isso que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sim, Jesus quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração, nos seus pensamentos. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu Deus, seu Salvador, seu resgatador. Ele quer abençoar você, ele quer mudar você, ele quer tornar você uma pessoa melhor, mais feliz, uma pessoa com paz no coração, uma pessoa segura da vida eterna. Sim, ele está chamando você. E se você está ouvindo esse chamado, e se você quer fazer parte do povo de Deus, se você quer andar no caminho certo, se você quer ser fiel aos princípios, se você não aceita aquelas mudanças e aqueles erros que foram praticados na Idade Média, na igreja no período de Pérgamo e no período de Tiatira, se você quer uma reforma espiritual, uma reforma doutrinária, uma reforma dentro de você, se você quer hoje recomeçar, ressuscitar, se reerguer, levantar a cabeça, hoje é o seu dia. Levante a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão agora. Vamos, levanta a sua mão, irmão. Vai levantar ou não vai? Levanta essa mão, rapaz. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, vou orar por sua família, para que essa decisão seja verdadeira.
Para que você, a partir de hoje, possa abrir o coração e falar: Jesus, o seu lugar não é lá fora, é aqui dentro. Entra aqui, habita aqui, muda minha vida, limpa meu coração, transforma meus pensamentos, converta-me por dentro e por fora. Jesus fará isso por você, porque Ele ama você, porque Ele quer você, porque Ele quer salvar você. Amém? Eu já decidi ser parte dessa igreja, ser membro dessa igreja. E você está decidindo agora? Muito bem, meus parabéns. Vamos orar? Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor não somente nos deixou a Bíblia, como também nos deixou orientações da história, orientações precisas. Sabemos que o Senhor tem um povo, uma igreja na terra, e essa igreja passaria por 7 fases. E agora estamos na última fase. Senhor, o mais importante hoje é manter o coração aberto para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada. Ó Pai, venha agora sobre essa mulher, sobre esse homem, sobre essa família, sobre esse lar, habita esse coração, tira o mal da vida dessa pessoa e faça com que a partir de hoje ela seja uma nova criatura, uma nova pessoa, cheia da Tua graça, que tenha paz, que tenha esperança, que tenha certeza de vitória, certeza de salvação. Ó Pai, eu como pastor, em nome de Jesus, levanto a minha mão aqui para pedir que o Senhor abençoe esta mulher, este homem, este casal, esta igreja, esta família. É o nosso pedido e a nossa gratidão. Em nome de Cristo Jesus. Amém.